Em primeiro lugar, eu quero ler um trecho de algo especial que foi escrito para pastores. E nesse momento achei próprio ler aqui. Mas depois quero terminar com 2 versos da Bíblia que para mim significam muito no ministério adventista. Ser pastor é muito mais do que ser um pregador. Está além de ser um administrador de igreja, muito além de ser um professor. Ser pastor é algo da alma, não apenas do intelecto. É a resposta a um chamado, não uma decisão na vida. Ser pastor é sentir paixão pelas pessoas que não conhecem a Cristo. É desejar a salvação de alguém de forma tão intensa que nos leve a repartir as boas novas com essa pessoa. É pensar no marido dessa irmã, no filho daquela outra, nos vizinhos da igreja, nos garotos da rua. Ser pastor é tudo para conseguir ganhar alguns para Cristo. Ser pastor é festejar a festa da igreja, é alegrar-se com a alegria daquele que conquista um novo emprego, daquele que se gradua na faculdade, daquele que recebe a chave da casa própria ou daquele que recebe alta do hospital. Ser pastor é ter o brilho da alegria de ver a felicidade de um casal apaixonando. Ao ver o sucesso na vida cristã de um jovem consagrado, é festejar a conversão de um familiar, de alguém da igreja por quem há tempo se vinha orando. Ser pastor é desejar o bem querendo apenas a felicidade de participar da nova vida feliz. Mas ser pastor também é chorar. Chorar pela ingratidão dos homens, chorar porque muitas vezes há aqueles que nos perseguem, nos criticam, levantam falso testemunho contra a igreja e contra nós. É chorar com aqueles que choram, unindo-nos ao enlutado que perdeu um ente querido. É dar o ombro para o entristecido pela perda de um amor, é ser companhia do solitário. É ouvir a mesma história uma porção de vezes por parte do carente. Ser pastor é não ter outro interesse a não ser pregar a Cristo. É não se envolver nos negócios desse mundo. É saber dizer não quando o coração diz sim. É não dar atenção demasiado para uns esquecendo-se de outros. É não ficar ao lado deste ou daquele em detrimento de outros. Ser pastor é ser pai. É disciplinar com carinho e amor ou com a firmeza da vara e da correção. É obedecer à Bíblia, não aos homens. Ser pastor é ser justo. Ser pastor é saber dizer não quando a emoção manda dizer sim. É ter consciência de não ser sempre popular, principalmente quando tiver que tomar decisões pesadas e difíceis. Ser pastor é socorrer ao necessitado no horário da necessidade. Ser pastor é não medir esforços pela paz. É pacificar pais, filhos, maridos, esposas, sogros, genros, irmãos e irmãs. Ser pastor é sofrer o dano, o dolo, a injustiça, confiando naquele que é o galardoador dos que o buscam. Ser pastor é dar a camisa quando lhe pedem a blusa. É andar 2 milhas quando obrigam a uma. É dar a face quando esbofeteado. Ser pastor é estar pronto para a solidão. É manter-se no santo dos santos de joelhos dobrados, obtendo a solução para os problemas insolúveis. Ser pastor é ser sacerdote, mantendo o sigilo no coração, mantendo em segredo o que precisa continuar sendo segredo, e repartindo com as pessoas certas aquilo que precisa ser repartido. Ser pastor é muitas vezes não ser convidado para uma festa, não ser informado de uma notícia, ou ser deixado de fora de um evento e ainda assim manter a postura, a educação e o polimento. Ser pastor é ser profeta. Tomar o púlpito e fazê-lo uma espada de 2 gumes, afiada, proclamando aos 4 ventos a salvação e a santificação do povo de Deus. Ser pastor é ser marido e ser pai,
é fazer do seu ministério motivo de louvor, dentro e fora de casa. É orgulhar-se de ser pai, alegrar-se de ser esposo. Ser pastor é crer, quando todos descreem, saber esperar com confiança, saber transmitir otimismo e força de vontade. Ser pastor é ver o lado bom da questão, vislumbrar uma saída quando todos imaginam que é o fim do túnel. Ser pastor é contagiar, não contaminar. Ser pastor é inovar, é renovar, oferecer-se como sacrifício em prol da vontade de Deus. Ser pastor é fazer o povo caminhar mais feliz, mais contente, é fazer a igreja acreditar que o impossível é possível com Deus. As guerras não são ganhas com armas. Para o pastor, elas são ganhas com palavras. E as palavras do pastor são as palavras de Deus, portanto, invencíveis. Ser pastor é saber envelhecer com dignidade, sem perder a jovialidade. É ser amigo dos jovens, companheiro dos adultos. É saber contar cada dia do ministério como uma pérola na coroa da sua história. Ser pastor é ser companhia desejada, querida e esperada. E é saber calar-se quando o silêncio for a frase mais contundente. E falar quando todos precisarem ouvir. Ser pastor é saber viver. E é saber morrer. E quando morrer, deixar na lápide dizeres como a do apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ser pastor é deixar uma picada na floresta, para que outros encontrem o caminho para o reino do Senhor. Ser pastor é fazer com que os filhos dos filhos, tenham um legado, talvez não de propriedades, talvez não de dinheiro ou de riquezas, mas o legado do patriarca da família, daquele que viveu e ensinou em sua vida o que é ser um pastor. Quero, nesse momento, convidar aqui o pastor Kleber para vir à frente, a sua esposa também, porque esse é o momento em que eu represento pastores. Eu estou sozinho aqui, eu preciso de alguém comigo. E eu gostaria também de convidar aqui para estar ao lado, nesse momento, um ancião, o primeiro ancião de cada igreja representada aqui, para esse momento de homenagem ao pastor Samuel. Então, o primeiro ancião de cada igreja, assim que nós cumprirmos aqui nossa função para esse momento, vocês poderão cumprimentá-lo por isso. Eu trago aqui uma medalha da Associação Ministerial da Conferência Geral. Você lembra que no nosso último encontro do Portuguese Ministry, o pastor Castilho, quando foi comunicado a ele ali que nós teríamos você estaria nesse momento, nesse ano, deixando o ministério ativo e ficando no ministério passivo, mas sempre ministro do Senhor, ele mencionou que gostaria de ter trazido algo, e eu estou trazendo, porque nós nos comunicamos com ele, ele enviou. Agora, pastor, eu quero pedir licença a você, porque quando foi feita a despedida do pastor Eliakim, quando ele se aposentou, no ano que passou, ele não recebeu essa medalha também. E se você permite essa liberdade na sua cerimônia de despedida, quero convidar o pastor Eliakim. Eu sei. E eu sei que vocês são compadres. Nessa medalha há um versículo bíblico. E eu quero ler esse versículo aqui para vocês antes de colocá-las merecidamente em vocês. Esse versículo bíblico, ele está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12,
que diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Essa é a mensagem que vocês irão levar agora nesta medalha, que transmite de uma maneira pequena, na verdade, tão grande ministério que vocês desempenharam durante todos esses anos. E nós aqui, representando os pastores, seus colegas, eu e o pastor Kleber, queremos dizer a vocês, nós nos orgulhamos de ter vocês como nosso exemplo.